Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Começando mais um culto no lar. Gente, peraí só um pouquinho que eu deixei minha canetinha aqui do lado, vou pegar. Pronto, peguei. Hoje eu cheguei em cima da hora mais uma vez. Não consegui me preparar, mas vai dar tudo certo. Vamos seguir no fluxo. Deixa eu ver se estão todos os livros aqui, pelo menos. Tá tudo ok, né? Isso. Pronto, vamos cantar? Pelas terras da Judéia, vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, com menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, vem a todos nós embalar. Maria, doce Maria, vem a todos nós embalar. Com um pensamento voltado à nossa mãe, ao nosso mestre, amigo e irmão, começamos mais um culto no lar de hoje, na certeza do amor que eles sentem por nós, na certeza, mestre, da família universal que nos alimenta, que nos impulsiona. Quero agradecer hoje imensamente pela oportunidade de estar envolvida em tamanho amor e cuidado com que os nossos irmãos espirituais nos levam, nos carregam, nos orientam por essa jornada física sobre o planeta. Pai, que possamos um dia ter ideia, consciência do quanto somos amados, do quanto somos cuidados, da importância que temos para vós. Que possamos um dia, mestre, ter uma miasma, um único miasma de tanto amor, de tanta bênção, de tanto amparo. Que a sua luz, a sua paz e o seu amor se estenda a todos os corações neste planeta, a todas as suas ovelhas, a todos aqueles, mestre, que ainda não encontraram a sua luz. Gratidão pela oportunidade da vida, gratidão pela oportunidade do aprendizado, gratidão pela oportunidade da família universal. E gratidão pela oportunidade do estudo, do aprendizado, da nova experiência. Mestre, que possamos ser gratos, que possamos compreender, pelo menos por um segundo, o quão intenso é o vosso amor por nós. Que nesse momento de encontro possamos abrir nossas mentes e nossos corações para estudar, para compreender os seus ensinamentos e aplicá-los em nossas vidas, para que possamos crescer mediante ao processo evolutivo contínuo que se faz ao nosso redor e que muitas vezes nem é percebido. Graças te damos hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Hoje eu abro meus olhos, minha companheira não tá aqui, Thaís. Mas onde você estiver, um beijo no seu coração. Só pra você ver que eu sinto sua falta mesmo. Sempre espero abrir os olhos e te ver aí. Vamos lá? Evangelho segundo o Espiritismo. Cuidar do corpo e do espírito. Capítulo 7.
A perfeição moral consiste na maceração do corpo. É uma pergunta, tá? A perfeição moral consiste na maceração do corpo. Para resolver essa questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado, ambos que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes. Aqui, dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que querem abater o corpo, e dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado, sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como o é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos, se martirizando o corpo com isso, não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Jorge, Espírito Protetor, Paris, 1863. Essa leitura nos diz que a gente tem que cuidar do corpo, assim como cuidamos da alma. Só que aqui nesse planeta quase ninguém cuida da alma, né? Vamos combinar. Muitos nem têm consciência disso, mas adoram cuidar do corpinho. Já é um bom sinal, né? Que a gente possa ter essa consciência para todos os corpos que temos. Tanto o corpo espiritual, quanto o corpo físico. Porque ambos são ferramentas que você vai ter que utilizar. Se você não souber cuidar, eles vão estragar, vão dar defeito, né? Tanto um quanto o outro. A desvantagem do espírito dar defeito, dá defeito, né? Mas é só para entender, é que ele ficando doente, o corpo também fica doente, né? Então você machuca aí os seus corpos, não só os seus dois corpos, mas os seus corpos. E o corpo físico, ele é o instrumento que você vai usar para poder estar aqui, né? Poder trabalhar, poder progredir, poder evoluir. Então, que possamos cuidar dos dois corpos de forma equilibrada, de forma sensata, de forma madura, né? Porque um é um instrumento do outro, os dois precisam caminhar juntos. Acho que eu já falei isso há alguns meses, ou até anos atrás, aqui mesmo no culto, que quando a gente tem consciência de que temos que cuidar da consciência, do coração, do corpo, né? A gente flui, a vida flui naturalmente. A gente não precisa cuidar só de um e esquecer o outro. Ah, eu vou
Vou fazer academia, mas quando eu morrer eu cuido da alma. Não, eu vou cuidar da alma, quando eu morrer eu cuido do corpo. Não, é tudo junto, é um equilíbrio, tá bom? É isso que tá falando aqui no Evangelho. Que a gente possa se atentar. E esse cuidar do corpo não é fazer academia só não, viu, gente? Ai, vou ali pra academia, que eu já fui ali no centro, tomei um passe. Agora eu vou ali na academia, faço umas sessões, tô zero, meu filho, eu vou pro céu. Não, não é isso não, tá? Uma das coisas que mais destrói o nosso corpo físico são sentimentos negativos. Sentimentos abaixo ali de 200 Hz que a gente encontra na tabela de frequência de David Hawkins, né? Vergonha, rancor, mágoa, inveja, ódio. Então isso tudo destrói o seu corpo. Pensa você que você... Ah, eu vou pra academia, fico bonitinho, vou pro centro, tomo um passo, mas o dia inteiro você tem inveja das pessoas que passam por você, todo mundo é feliz, menos eu, ai, que raiva, ai, eu queria tanto aquilo que fulano conseguiu, acho que eu não consigo fazer nada disso, sou muito fraca. Então você carrega esses sentimentos negativos, você tá destruindo seu corpo muito mais se você tivesse passado um dia no boteco, né? Então vamos pensar nisso aí, a mente tem muito mais força no seu corpo, na sua vida, do que agentes externos. E agora o livro dos Espíritos, capítulo 7, Lei de Sociedade. A gente já começou, né? Necessidade da vida social. Agora nós vamos para vida de isolamento, voto de silêncio. Gente, eu tô quase nesse processo. Às vezes eu sinto até preguiça de falar. Mas não é maldade nem raiva de nada, não. Não sei explicar, eu acho que o silêncio é tão confortável para quem fala muito, né? É estranho ouvir isso, que eu sou uma pessoa que fala demais, às vezes. E aí acho que eu tô me sentindo confortável no silêncio. Mas vamos ver se isso é bom ou se é ruim, né? Capítulo 7, Lei de Sociedade, Vida de Isolamento. Leitura de número 2. Pergunta de número 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas, como todos os gostos estão também na natureza, porque o gosto pelo isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra aí sua satisfação? E os espíritos respondem: satisfação egoística. Há também homens que encontram uma satisfação em se embriagar. Tu os aprovas? Deus não pode ter por agradável uma vida pela qual se condena a não ser útil a ninguém. Leitura de número 770. Que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo? Duplo egoísmo, responderam os espíritos. Mas, se retiro tem por objetivo uma expiação, impondo-se uma privação penosa, não é ele meritoso? Fazer mais de bem do que fazer de mal é a melhor expiação, evitando um mal. Vamos de novo. Fazer mais bem do que se faz de mal é a melhor expiação. Evitando um mal, ele cai em outro, visto que esquece a lei de amor e de caridade. Pergunta de número 771. Que pensar daqueles que fogem do mundo para se voltar ao alívio dos sofredores? E os espíritos respondem: estes se elevam, rebaixando-se. Eles têm o duplo mérito de se colocar acima dos prazeres materiais e de fazer o bem para que se cumpra a lei do trabalho. E aqueles que procuram no retiro a tranquilidade que reclamam certos trabalhos? Perguntou de novo Allan Kardec na mesma questão, e os espíritos respondem: isso não é o retiro absoluto do egoísta? Eles não se isolam da sociedade, visto que trabalham por ela? Pergunta de número 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por certas seitas desde a mais alta antiguidade? E os espíritos respondem: perguntai antes se a palavra está na natureza e por que Deus a deu. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que concedeu.
Entretanto, o silêncio é útil porque no silêncio te concentras e teu espírito torna-se mais livre e pode, então, entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice, sem dúvida. Os que olham suas privações voluntárias como atos de virtude têm uma boa intenção, mas eles se enganam porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. E aqui nós vamos entrar em laços de família. Nós vamos fazer esses 2 capítulos hoje porque eles são curtinhos, tá? Não vai dar problema nenhum, não. Pergunta de número 773, laços de família. Por que entre os animais, os pais e os filhos não se conhecem mais, logo que estes não têm mais necessidade de atenções? E os espíritos respondem: os animais vivem da vida material e não da vida moral. A ternura da mãe por seus pequenos tem por princípio o instinto de conservação dos seres aos quais ela deu à luz. Quando esses podem bastar a si mesmos, sua tarefa está cumprida e nada mais lhe pede a natureza. Por isso, ela os abandona para se ocupar com os recém-vindos. Pergunta de número 774. Há pessoas que inferem no abandono dos pequenos animais pelos quais que entre os homens os laços de família não são mais que um resultado dos costumes sociais e não uma lei natural, que devemos pensar nisso? E os espíritos respondem: o homem tem destinação diversa da dos animais, porque pois sempre querer identificá-lo com eles. Nele há outra coisa além da necessidade física. Há a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. E a última questão, número 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? E os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. E aqui a gente termina, né? Eu acho que essa é uma das provas mais difíceis de se vencer. Eu tenho uma intensidade muito grande, eu vou do 8 a 80 sem querer, assim, tudo que eu sinto é muito intenso, é muito forte, é muito grande. Muita gente já reparou e já falou: nossa, é tão intensa, é desde criança. Quem dera eu pudesse sentir as coisas assim tão levezinho. E às vezes pra mim é muito difícil tá no meio de... E olha que, gente, eu era uma pessoa cercada de gente o tempo todo, e eu gostava disso. Gente de manhã, gente de tarde, gente de noite, dava aula de dança, trabalhava viajando, uma loucura. Gente o tempo todo ao meu redor. E quando eu não tinha gente perto de mim, que eu tava em casa sozinha, eu queria sair pra ver gente. Então eu era muito social. Hoje eu vivo o oposto disso. Não que eu não quero as companhias das pessoas, eu quero muito, eu gosto de ter gente ao meu redor ainda. Só que eu tô muito seleta. Não sei se porque minha sensibilidade hoje é muito maior, né? Às vezes a gente percebe sentimentos nas pessoas que nos cercam, que nos machuca. E são sentimentos que as pessoas não exteriorizam, né? Eu tô aqui justificando. Deixa eu terminar, já que eu já comecei. São sentimentos que as pessoas não exteriorizam, mas a gente sabe que elas sentem. E isso às vezes machuca a gente, né? Então eu acho que por causa desse motivo eu fui ficando mais reclusa, né? E antes, nesse processo que eu vivia, tá cercada por gente, não quero gente perto, eu quero gente perto de mim, vamos sair, vamos festa. Foi um período em que eu reneguei muito meu processo mediúnico. Não aceitava, não queria, eu queria ser normal, igual as pessoas, dormir mesmo, acordar e não lembrar de nada, não ter coisas estranhas para contar, não ter marcas estranhas pelo corpo, ó. Então isso aí pra mim me incomodava, né? Sentir coisas que eu não queria, intensidade energética que eu não achava necessário, eu tinha vergonha, que tava, né, recolher, impedir que saísse. E aí, depois que eu tive esse processo de aceitação que eu atravessei, meus 4 anos de deserto, que eu falei, já que tem que ser, vamos ser mesmo, vamos abraçar a causa, vamos fazer, a sensibilidade ela amplia,
Ela fica maior à medida que a gente vai estudando, à medida que a gente vai aprendendo. E isso me machuca muito. Muito, muito, muito. Se eu pudesse, assim, tirar de mim dos processos mediúnicos que eu tenho é não saber o que as pessoas sentem. Eu queria tirar com a mão, assim, e sabe, porque é tão doloroso. Você tá perto de uma pessoa que você tem muito carinho, você tem admiração, e aí você sente aquilo que não é recíproco, né? A pessoa te demonstra o oposto, lógico, vai te abraçar, vai te tratar com carinho, vai te tratar, mas você sente a energia, né? Você sente o que ela emana de verdade, não o que ela fala. E muitas vezes isso machuca. E a gente não tem o direito de virar e falar assim, você tá fazendo e falando assim, assim, assado, mas eu sei muito bem o que você sente a meu respeito. Não, a gente não tem esse direito. Por mais que a gente perceba, a gente não tem esse direito. Cada um tem o seu processo de evolução, cada um tem a sua hora, cada um... Laurícia maravilhosa! Ai, meu Deus, vamos aceitar aqui. Ai, minha amiga linda, você quer entrar? Fica à vontade. Oi, amiga, pus aí para aceitar. Se você quiser entrar, seja bem-vinda. É muito bom ter você aqui. Ai, pus aí para aceitar. Só você apertar o botãozinho. Te amo, tá? Morrendo de saudade das nossas conversas. Mil beijos. E aí, voltando ao assunto, eu conheço... você apareceu. Foi embora. Mas tá aí aberto pra você, tá, amiga? Se você quiser entrar, você fica à vontade. E eu tenho certeza que muitas pessoas que às vezes se isolam, né? Que não quer muita muvuca, tem esse sentimento, tem essa faculdade, mas não conhece, não sabe como que funciona, não sabe por que dói. Aí sai, vai para eventos, vai para lugares, volta com dor de cabeça, volta com enjoo, né? Com alguma coisa assim, e não sabe por quê. É porque você capta ali o sentimento, a energia das pessoas e acaba que, né? Como não tem conhecimento, não tem estudo, acaba que interfere até no seu campo físico. Então, eu tenho muita essa dificuldade, estou em processo de aprendizagem, estou aprendendo ainda, né? Tenho muito que aprender, você é um eterno aprendiz, nessa encarnação, na outra e na outra, que tem muita coisa para aprender, numa vida só não dá. E na outra, e na outra, e na outra também. Então, não é justificando, né? Falar, gente, você é antissocial, você não gosta... Não, gente, hoje eu vivo o oposto do que eu era antes. Eu era esprivitada, falava alto, ria alto, tava no meio de todo mundo, queria rir, queria brincar, podia fazer um tuti-tuti que eu tava dançando. Mas hoje não, hoje eu me recolhi, né? Até por causa da minha intensidade. Eu sou muito intensa, tudo que eu sinto é muito grande. E aí eu não sei como lidar com isso às vezes. Então eu prefiro me isolar até eu aprender a lidar com isso. E as pessoas percebem, né? Às vezes eu machuco pessoas sem querer. Então é um processo muito complicado, essa tal da empatia, né? O empata em lidar com os seus sentimentos e com os sentimentos das pessoas que te cercam. Ai, te amo, amo. Não estou arrumada para entrar. Meus parabéns. É recíproco o seu amor. Saudade, meu raio de luz. Saudade, minha rosa vermelha. Gente, tá uma rosa vermelha. Essa mulher é linda, ela parece uma rosa vermelha. Ela é uma ruiva. Pensa naquela ruiva poderosa. É uma ruivona, minha rosa vermelha. Quero te dar um abraço apertado hoje, tá? Dentro do seu coração. Até mais tarde, maravilhosa. Vamos lá? Amor, sacrifício. Ixi, isso é pra mim, hein? Eu sou mestre em tomar uns tapas na cara aqui. Vamos lá. Ama sempre, de todo pensamento e coração. Conquistarás, por esse meio, um grande avanço na senda que procuras trilhar. Amor legítimo e verdadeiro é o que sabe sacrificar-se em benefício do ser amado. O ser amado representa e é a centelha divina que nos purifica e redime da dor. A dor é o caminho único de subida e é a única porta que nos introduz no reino dos céus. O reino dos céus inclui o domínio de si mesmo e de todos os instintos do passado. O passado é a terra que ferimos com o raro de nossas ações para que produza frutos ópimos. Os frutos colhidos após a lavradura da terra serão proporcionais em sabor e grandeza à profundidade dos sulcos cavados pela dor.
Amar é dar-se todo, sem nada pedir para si. A suprema bênção da alegria é o sacrifício espontâneo do amor. Um sacrifício de amor é muitas vezes o caminho da redenção, que abre as portas ao paraíso do espírito e traz em si o germe da vida. Se o quiseres, oferece-te em holocausto, talvez sejas aceito e terás a felicidade da dor amor, que é a maior ventura possível da terra. Se puderes, entrega-te como Salvador para seres imobilizado na cruz do amor sacrifício. Terás a tua redenção e a dos que amas. Tapaço na cara, né? Pá, chega, entortou o maxilar, vou pegar minha cara aqui no chão. E aqui tá falando exatamente o que a gente estava falando no livro dos Espíritos, né? Amor sacrifício, é o amor que te engrandece. É o amor que te purifica, que te faz melhor, que te lapida, que te lava a alma. É muito difícil para eu, né, voltando assim ao exemplo que eu tinha dado, muito difícil para eu estar no meio das pessoas, né, sentir o que elas sentem, seus pensamentos, suas reais intenções e não falar nada. Mas talvez seja esse o processo que eu tenho que aprender a vencer, né? O meu autocontrole. Meu autocontrole mediante as situações que eu não tenho controle. E ninguém tem. Quem é que vai controlar o que o outro sente? Quem é que vai controlar as coisas que acontecem ao nosso redor, né? A gente não tem esse poder. Então, talvez seja esse o processo que eu tenho que vencer. Sentir os corações, perceber os pensamentos, ficar chocada e ficar calada. Tratar a pessoa com carinho, com amor, com respeito, como a gente faz todos os dias, né? E vida que segue. E eu tenho certeza que, além de mim, centenas de pessoas, de milhares de pessoas também têm esse processo. Algumas conscientes e outras não. Busca, tá? É muito bom você ter consciência do que você está vivendo. E viver às cegas, todo dia acontecendo uma coisa, um extremo aqui, outro esgotamento ali, sem entender nada, é muito mais doloroso do que você enfrentar os sentimentos, os pensamentos e ficar calado, continuar amando e respeitando. Eu acho que por eu ter vivido os dois lados da moeda, eu posso dizer, é muito pior você não ter ciência do que está acontecendo ao seu redor, ser soprada com o vento, né? Sentir coisas, viver coisas, sonhar coisas, não ter noção do que é, do que você vivenciar sentimentos, pensamentos alheios, doer e você seguir caminhando e amando. Beleza? Eu acho que é bem isso, eu entendi, né? Talvez esse seja o meu propósito, aprender a controlar os meus sentimentos, respeitar as divergências, os erros e as imperfeições de todos. Vamos encerrar então? Relevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade do estudo, da compreensão, do autoconhecimento, que eu acredito ser um dos processos mais difíceis a estar se cumprindo nessa nossa jornada, neste nosso caminhar sobre o nosso trajeto terrestre. Que a sua luz e a sua paz possa estar conosco, nos amparando, nos auxiliando, nos dando forças. E pedimos perdão por sermos às vezes tão egoístas, tão imaturos, por não saber nos comportar mediante as situações, as circunstâncias que não estão ao nosso controle, ao nosso alcance. Peço que o manto sagrado de minha Mãe Maria Santíssima cubra o nosso planeta, que nesse momento, Mestre, vive um processo tão doloroso, também já ditado por vós há mais de 2000 anos, fazendo parte deste processo de transformação que o Senhor nos deixou bem claro que aconteceria, que possamos nos preparar para os momentos tortuosos e turbulentos que ainda viveremos até o final dessa transformação, que possamos amar aqueles que ainda não despertaram, que possamos acolher aqueles que ainda não amadureceram com o mesmo amor, o mesmo respeito e a consideração que buscamos por aqueles que já despertaram, que já têm o conhecimento da palavra do nosso Mestre e que já amadureceram os seus corações e as suas mentes. Perdão por sermos ainda tão imaturos.
Graças te damos hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Nosso livro de estudo. Nós paramos no momento em que como é que ela chama, gente? A Leda desdobrou, né, durante o seu sono, durante o seu período que adormeceu o corpo físico, e ficou assustada com o que ela viu, porque ela recebeu ali um fluido magnético, um banho magnético do mentor, né, do marido dela, do que auxilia ele lá no centro, e começou a ver as coisas de uma forma real, né? Porque no plano astral, da quarta dimensão para cima, tudo é mente. Então você vai ver o que a sua mente te proporciona. Por isso que a gente fala que o inferno é mental, né? Que o sofrimento, ele fica aqui dentro da sua mente. É claro que lá você tem a facilidade de co-criar a sua mente, o seu ambiente, muito mais do que aqui. Então, se você vive com um grupo de pessoas que são arruaceiras, vocês vão co-criar um ambiente externo que semelha a pessoas arruaceiras. Se você vive ao redor de espíritos evoluídos, de luz, né, de paz, desculpa, vocês vão co-criar o ambiente ao redor, desculpa de novo, de acordo com as vibrações que vocês emanam. E aqui com a Leda não foi diferente, né? A Leda vive um mundo muito material, onde o que importa é a aparência, a roupa que eu uso, se ela é de marca, se ela não é, se a pessoa tá no nosso grupinho toda semana, se não tá, se ela anda com a gente, se fechou ali com nós, né? Se não fechou, a gente tira. Nossa, é de passagem, passa reto, né? Que é o que mais tem hoje em dia, as panelinhas. E aí, eles cocriam também o ambiente ao redor deles. E o que eles cocriam, para eles é satisfatório. É o que eles cocriam, é o que a mente deles enxerga, é o que eles acham bacana. E muitas vezes, para um espírito evoluído, o que eles cocriaram ali ao redor não é tão bonito quanto eles enxergam. E quando eles saem da frequência que eles se encontram, aí eles enxergam realmente o que foi cocriado por eles mesmos. E isso assusta, né? Quando a gente tem consciência, assusta. Fala, nossa, era isso? E eu achava que era aquilo? Era isso e você achava que era aquilo. Então a gente parou mais ou menos aí. A Leda, né, no ambiente que ela estava acostumada aí toda noite, com as amigas desdobradas, que passavam o dia inteiro no shopping gastando, chegava à noite, elas dormiam, desdobravam e iam encontrar esse grupo de seres desencarnados, que era quem acompanhava elas, digamos assim, os obsessorezinhos delas. Durante o dia, durante a noite eram amigos de farra. E é super natural, isso acontece com 99,9% das pessoas, exceto aqueles 0,000,1% das pessoas que têm consciência, se preparam antes de dormir, vão para locais edificantes para trabalhar, para estudar, mas isso é muito raro, tá? E aí a gente vai dar continuidade a partir do momento em que a Leda deu um grito, entrou em pânico, falou, não, eu não conheço esse povo louco, não, me tira daqui, queria voltar para o seu corpo físico, mas não conseguia. E Jerônimo, que era o mentor, foi e a ajudou. Mais alguns minutos e a mulher de Alberto conseguiria despertar no leito, envolvida pelos esgares e sufocamentos próprios dos que passam por pesadelos e não conseguem despertar prontamente, que é a paralisia do sono. Agitada, permaneceu por alguns instantes sem conseguir articular a voz. Seu corpo exudava abundantemente, molhando sua roupa de dormir. Sua tez embranquecida indicava a alteração circulatória em resposta à produção hormonal descontrolada decorrente do imenso susto suportado. Isso acontece muito, viu, gente? Eu tive um período, toda vez que eu desdobrava dormindo, minha cama tinha que ser trocada. Travesseiro, coberta, lençol, às vezes até o colchão, porque eu transpirava tanto que eu perdia peso. E eu perdia peso mesmo, muito. Eu comia muito o dia inteiro. Durante a noite eu tinha uns desdobramentos assim cabulosos que eu perdia muito peso. Olhou para Alberto, que virado do outro lado, dormia sem nada perceber. Não sabia o que fazer.
Tinha medo de acordá-lo e contar o que lhe havia acontecido, porque temia que isso fortalecesse as razões do marido acerca de sua conduta irrefletida. No entanto, não conseguia esquecer a aparência de Moira, aquela cuja figura mais a impressionava e a quem tentava imitar com tanto empenho. Leda procurou então sair do leito devagar, porque o corpo tremia em frêmitos incontroláveis. Foi ao banheiro, apoiando-se nas paredes, e sentou-se em confortável poltrona para não cair, tratando de acender as luzes do ambiente para que a escuridão não viesse atormentá-la ainda mais. Tudo estava confuso em sua mente e a influência de Jerônimo continuava a se fazer sentir, destinada a fazer com que ela, no fundo de si mesma, escutasse o alerta antes que fosse tarde demais. Resolveu tomar um banho tépido, valendo-se de confortável banheira. Depois de uns 40 minutos, estava fisicamente refeita, mas sua consciência desperta lhe dizia que a experiência fora muito intrigante. Isso deve ser coisa de Alberto com esses assuntos de espiritismo antes de dormir. Claro, fica me assombrando com notícias ruins, temas sofridos, dores, etc., que acaba atraindo essas mesmas coisas para o nosso lado. E olha só, o folgado dorme como um bebê. Ele é que deveria estar suportando tudo isso. Amanhã vou lhe falar para que não me venha mais produzir pesadelos de encomenda. Não quero esses assuntos antes de dormir. Se ele quer ir nesses lugares, ele que não traga para casa esses fantasmas. Eu já ouvi isso. Já ouvi pessoas falando assim. O pensamento de Leda não cedia aos bons conselhos e, ao invés de vestir a carapuça nela própria, procurava um meio de fugir, atribuindo ao marido ou aos espíritos a culpa pelo pesadelo. Entretanto, em sã consciência, não poderia dizer que não havia sido auxiliada, ajudada a acordar para as próprias realidades. O destino saberia surpreendê-la com pesadelos mais que não lhe deixariam qualquer dúvida, nem lhe permitiriam atribuir ao esposo ou aos espíritos a responsabilidade que era somente dela. Vamos esperar o brodinho passar que a gente já vai pro próximo capítulo. Ofertão. Merchan. Nós vamos entrar agora no capítulo 5, Centro Espírita. Que foi, Pepeta? Que se chora? Você tá tite? Eu fico titinando, tá titinando, né? Que bom. Acompanhado por Adelino, Alberto regressou à instituição espírita da qual era membro ativo, assim que se viu desligado da roupagem carnal. Quem, pela ótica espiritual, pudesse vislumbrar o prédio onde se realizavam os trabalhos assistenciais à luz da doutrina cristã codificada por Allan Kardec, certamente se sentiria admirado pela intensidade das tarefas ali desenvolvidas. Se durante o trabalho rotineiro de atendimento das necessidades dos encarnados, a instituição era de porte reduzido comparada às igrejas de outras religiões, no plano do mundo invisível era verdadeira colmeia de atendimentos variados. Verdade. Núcleo luminoso que guardava o recurso da esperança pela vivência e difusão da boa nova. Era nele que inumeráveis entidades espirituais encontravam o consolo da compreensão de suas novas realidades ao regressarem da vida física ao mundo da verdade. A atmosfera de intensa vibração do bem atraía qual foco luminoso procurado por seres noturnos, uma verdadeira romaria de espíritos confundidos, desarvorados, cansados de lutar
em uma dimensão tão estranha para a qual não se haviam preparado. Carregavam as marcas perispirituais de uma vida dissoluta, de gastos energéticos em atitudes de baixo padrão, de ideias fixas de caráter obsidiante. É muito doloroso mesmo, viu, gente? Pessoas que desencarnam e não têm esse preparo para viver no mundo físico, no mundo extrafísico. E aí recebe auxílio, não consegue perceber que aquilo ali é o auxílio e acaba por aí vagueando e perdendo muito tempo, né? Era o triste cortejo dos iludidos da terra, agora defrontados por uma realidade insofismável, aquela que se estampava não somente aos seus olhos, mas representava o próprio ar que respiravam. Por outro lado, havia as entidades violentas, que viam a instituição como perigoso enclave no reino das sombras. Junto aos homens, tais espíritos lutavam para manter e governar o que lhes rendiam constantes ataques diretos ou disfarçados, exigindo os responsáveis espirituais o zelo vigilante, as atitudes defensivas com as quais garantiam a integridade vibratória da instituição. E é muito importante, viu? Ontem a gente teve uma reunião lá na nossa casa, lá no centro, e foi cobrado isso, né? Que a gente precisa participar mais da vigília. Eu tô em falta também, não vou mentir, não. Eu ia muito antes, hoje eu tô mesmo. Mas eu pretendo voltar, porque a casa precisa de proteção, gente. Não é mágico, não. Tá? Para nós pode ter coisas que parecem filme da Disney, mas é tudo natural e precisa de trabalho para que seja feito. Senão não vai, não é mágico. Por se tratar de uma casa religiosa séria, com seus objetivos lastreados no bem desinteressado de todos os cantos ali chegassem, haviam construído ao longo dos anos uma atmosfera protetora que, qual escudo de força enobrecidas, a envolvia por completo, tanto quanto aos que nela trabalhavam durante os períodos de atividade que desempenhavam em seu interior. Assim, muitas entidades perseguidoras deixavam o contato direto de seus perseguidores por se recusarem a acompanhá-los aos trabalhos benemerentes que devotados e decididos realizavam em favor dos aflitos. Não lhes restava, então, outra opção a não ser a de permanecerem nos limites vibratórios exteriores no aguardo do regresso de suas vítimas encarnadas. O que é isso aqui? Eu acho que é muito importante eu parar para explicar. Quando você vai fazer um trabalho beneficente, não precisa ser em centro espírita, não. Pode ser na sua instituição, desde que seja uma instituição séria, né? Que não foque em ganhar dinheiro, que não foque em tirar do outro. Uma instituição séria, que leva a palavra do nosso mestre, independente da religião que você atua. Quando você vai fazer um trabalho beneficente, uma distribuição de marmita, né, uma visita no asilo, ou você vai fazer só um trabalho de vibração mesmo na casa, um estudo, a casa ela é cercada por um campo magnético, um escudo magnético protetivo, que não deixa vibrações muito baixas entrar nesse escudo, nesse campo. Imagina uma bolha, né? Parece uma bolha gigante que foi acoplada lá em cima da casa. E essa bolha, eu acredito que ela deve ir para embaixo da terra também, né? Deve ser uma bolha mesmo, não é só a meia bolha que a gente vê aqui do lado de fora, não. E aí, se o espírito tiver uma densidade muito baixa, ou ele não suporta entrar, né? Porque a vibração lá, ele vai ter que se comportar diferente, vai ter que ser uma pessoa mais tranquila, mais hedônica, mais madura, né? Ou ele não é permitido entrar, porque ele não tem intenção de ser uma pessoa melhor, de se comportar bem. E os protetores, que nas casas existem, sim, tá? Espíritos que protegem a entrada, não vai deixar ele passar, porque ele vai causar balbúrdia lá dentro. Então, se você vive um processo obsessivo, você fala, ai meu Deus, eu acho que eu tô com encosto. Tem gente que fala isso, né? Ai, você vê espírito, né? Olha pra mim, vê se eu tô com encosto. Dá até medo de responder, fala, não, você não tá com encosto, tá com a legião de encosto. Aí quando você vai fazer esse tipo de trabalho beneficente, esses encostos, eles não entram.
Eles não têm paciência. Eles falam, ai, credo, vou entrar aí não. Esperar ele sair aqui de fora. E aí, enquanto você tá lá fazendo o trabalho, mesmo que você vá fazer um trabalho externo, igual a campanha Alto de Souza, que é realizado na rua, eles não conseguem te acompanhar por causa do campo magnético, o escudo magnético que te protege. Então, o melhor tratamento contra os encostos é você ser uma boa pessoa. É você estar auxiliando, é você estar ajudando, é você estar ensinando, é você estar estudando, é você estar aprendendo, né? Então, quando você começa a se comportar dentro da faixa vibratória do amor, da compaixão, do respeito, do cuidado com o próximo, os espíritos que querem te obsediar, te prejudicar, eles não vão conseguir ficar fixado, enraizado em você. Deixa eu ver aqui onde eu parei, que a gente vai parar aqui mesmo. Aqui, ó. Tá? O nosso tempo já expirou, mas eu acho que foi muito importante a gente falar sobre isso. Inclusive, eu tô percebendo que em todo lugar de estudo, em todo lugar onde as pessoas trabalham com orientação espiritual, religiosa, tá aparecendo esse tipo de situação, tá aparecendo esse tipo de questionamento, esse tipo de ensinamento, né? As pessoas, elas estão muito conectadas agora que já descobriram que sabe aí o vida, que sabe da vida após a morte, né? Que a gente morre e continua vivo, que a morte não existe. Tá todo mundo caindo muito assim, como é que eu vou te dizer? Esses videozinhos de internet, achando que é mágica, né? Que é ritual e não sei o que, e não é assim que funciona. Né? Aí quer se proteger, quer cuidar de si, do seu fluxo energético e fica ali fazendo, queimando incenso, tacando sal grosso pela casa, tomando banho de erva, mas não melhora aqui dentro e aqui dentro. Então não vai adiantar nada, tá? Você pode pegar um caminhão de incenso, fazer uma fogueira na porta da sua casa, se enterrar com sal grosso, que se você não mudar o seu campo vibratório, a sua mente, os seus valores, né, seus pensamentos diários, cara, não vai adiantar nada. Muito pelo contrário, você vai gastar uma grana e vai continuar sendo obsediado enquanto seu obsessor vai te assistir e rir. Falar, coitado, olha lá. Se tivesse lido o evangelho, tava dando essa rata. Não leu? Deixa aí, bom que esses incensos perfumam o ambiente. Então, vamos nos atentar que não existe cura externa. A cura, ela é interna. Tá? E se você conseguir fazer essa transformação, se autoconhecer, policiar seus pensamentos, seus sentimentos e assumir, eu acho que essa é a parte mais importante, assumir que você é um ser imperfeito e um eterno aprendiz, a gente não consegue evoluir, não. Tem que evoluir, tem que assumir, tem que ter humildade e pensar e se comportar diferente. Beleza? Beijo no coração de vocês, muito obrigada por aqueles que vieram visitar, tá aí, senti sua falta, tá? Depois você manda notícias e quero ver vocês aqui de novo na semana que vem, tá bom? Pra gente continuar estudando e aprendendo a conviver em sociedade, como ensinou o Evangelho, que eu acredito que seja o meu propósito. Beijo no coração de vocês, gente, tchau, tchau, até a próxima semana.